Bom dia, boa tarde a todos. E só dando sequência ao que o colega Clodoaldo mencionou, é muito difícil a gente falar como último na sequência de exposições tão brilhantes, né? Então, exposições não somente de pessoas que são da área, mas colegas, né? Colegas que a gente está acostumado a trabalhar junto mesmo, que nem sempre circulando nos mesmos meios. Então, é um prazer estar aqui na mesa com o Clodoaldo, com o Antônio, com a Mônica, com a Regina e, além de tudo, ter o desafio de falar perto da hora do almoço, né? Depois de uma manhã tão desgastante, eu não posso nem reclamar muito que eu cheguei atrasada, né? Mas, de fato, é um desafio muito grande. Então, na prática, quando o convite, né, veio, eu fiquei pensando, nossa, 10 anos de um programa de peso, né? 10 anos de uma iniciativa que hoje nós temos formandos, né? Então isso é muito prazeroso olhar no auditório e ver alunos hoje que são professores, que estão formando provavelmente outros alunos que também serão novos professores, ou que talvez atuarão nessas novas áreas que foram mencionadas aqui pelos colegas da mesa. E o que eu vou fazer aqui? Eu não vou fazer uma exposição retomando o que já foi falado, e como o Clodoaldo disse, muito brilhantemente falado, e vou puxar para algo que efetivamente não parece ser um novo tema de política externa brasileira, que são os estudos sobre Estados Unidos. Mas é um novo tema, e nesse sentido também, aproveitando para lembrar do Instituto de Estudos sobre Estados Unidos, que vem sendo desenvolvido aqui na Unesp, né, e que tem sido objeto também de formação de muitos novos quadros, né? Então existe uma interação muito forte entre os programas, entre o Instituto, e são iniciativas extremamente importantes. Então, na verdade, essa nova questão é uma, que eu vou falar aqui agora, é uma nova velha questão, né? Porque eu acho o seguinte, eu acho que a Mônica trabalha muito com isso também, a gente tem essa sinergia. Eu acho que, infelizmente, apesar de todos os desenvolvimentos novos, os desenvolvimentos, abre aspas, antigos, eles continuam deixando a desejar. Eu acho que houve um progresso muito grande com novas gerações de americanistas, né? Isso também é um motivo de orgulho, né? Estar aqui compartilhando com alguns colegas, né? Teremos também novos produtos, novos livros lançados sobre o tema, tanto do INEU quanto da colega Érica, que está aqui, que organizou uma coletânea sobre isso. Mas veja, a gente hoje ainda, para falar numa geração de americanistas, a gente ainda está um pouco devendo. Então, de repente, a gente está dando passos adiante, mas ao mesmo tempo as grandes questões da política externa brasileira, elas continuam presas ao passado. E isso principalmente referente aos Estados Unidos, e eu diria a vocês, a todas as parcerias do Brasil. Então a gente não conhece os Estados Unidos, a gente não conhece a China, a gente não conhece a Rússia, a gente conhece pouco a África do Sul, conhece pouco a Argentina, então não é um problema exclusivo dos Estados Unidos. Então eu acho que o adensamento ele tem que vir não somente dessas novas questões, mas também das novas velhas questões, né? Ou seja, que a gente precisa de uma nova abordagem com novas pessoas, mas também de uma intensidade muito maior. Então, o meu ponto de partida, na verdade, vai ser justamente esse choque entre estrutura e conjuntura na análise de algumas relações que o Brasil tem no exterior. E eu acho que o ano de 2013 ele é um grande exemplo disso nas relações Brasil e Estados Unidos. Assim também como foi o ano de 2010. Por quê? Porque a gente teve picos de confronto em 2013 com os Estados Unidos, assim como teve picos de confronto em 2010, que refletem a dificuldade de pensar a questão do ponto de vista brasileiro autônomo, tá? Então eu acho que a gente, quando deixa a conjuntura, né, e às vezes a modernidade ou a pós-modernidade dos novos temas se sobrepor a algumas questões, a gente perde a perspectiva da estrutura, né? Então, nesse sentido, o nosso debate ele tem que ser trazido não do fato conjuntural sobre as grandes parcerias brasileiras, mas sobre tendências estruturais de transformação da relação. Então, nesse sentido, eu acho que, antes de mais nada, para a gente poder falar numa nova política externa brasileira, eu acho que o Brasil ele precisa primeiro
se deslocar, se descolar do que eu chamo de relação estrutural com os Estados Unidos. Não de um ponto de vista negativo, mas de um ponto de vista também de compreender melhor os Estados Unidos e compreender melhor o que o Brasil pode fazer e que tipo de poder ele pode projetar no sistema internacional. Então, como a Mônica e a Regina apontaram, veja, a gente pede reforma na governança global, mas nada acontece. A gente quer desenvolver um tipo de poder, mas nada acontece. Então, qual que é o problema? O problema está no Brasil, o problema está no sistema internacional, ou ele está nos atores que a gente não compreende muito bem? E eu acho que é uma conjugação desses vários fatores. Então, o que a gente pode ver aqui? A relação Brasil-Estados Unidos, ela continua sendo para o Brasil uma relação bilateral, como eu falei, estrutural. O que isso significa? Que existe um peso histórico ainda muito forte dos Estados Unidos na política externa brasileira. Então, muitas vezes, ainda no século XXI, pensar a política externa brasileira passa a ser pensar os Estados Unidos. E isso é um equívoco. Pensar a política externa brasileira não pode ser pensar a partir da reação que os Estados Unidos vão ter a alguma medida que o Brasil vai fazer, mas sim qual é o interesse nacional brasileiro e de que forma que a gente pode se posicionar no mundo. O que isso traz para a gente? Uma visão maniqueísta dos Estados Unidos, vamos nos alinhar ou não vamos nos alinhar aos Estados Unidos, que revela uma polarização ideológica e debates ultrapassados. Estamos no século XXI, o Brasil se define e é definido como um país emergente, mas ainda tem essa tendência negativa de definir a sua política externa pelos Estados Unidos. Então isso é algo que está inclusive na sociedade brasileira. Então recentemente, eu até estava lendo no domingo uma notícias dessas que aparecem no site, Você abre o site lá da internet, primeira página do UOL, qual que é o sonho da classe média alta brasileira? Ter um castelo na Europa e uma casa em Orlando. Então isso reflete o quê? Isso reflete um pensamento social elitista, e que reflete uma subestimação do potencial do poder do Brasil e, por outro lado, uma superestimação daquilo que vem de fora, principalmente daquilo que vem nos Estados Unidos. Então, hoje a gente vê pessoas indo para Miami comprar enxoval de bebê, que ele pode encontrar na 25 de março exatamente o mesmo, porque todos os produtos que tem em Miami são chineses e vendem também na 25 de março. A diferença é que aí você não vai pagar excesso de bagagem e não vai ter que ficar na fila no aeroporto em Miami. Mas faz parte desse imaginário do Brasil sobre os Estados Unidos. Isso é ruim para a gente compreender o Brasil e é ruim para compreender os Estados Unidos. E aí, por outro lado, o que é o Brasil para os Estados Unidos? O que foi o Brasil para os Estados Unidos durante o século XX? Foi um país importante, eu sempre brinco, importante, mas não relevante. Então o Brasil estava inserido num quadro de preocupações norte-americanas para a América Latina. Você teve uma grande geração de brasilianistas que hoje, para nós, americanistas, abre aspas, emergentes, que é legal a gente usar o termo, está na moda, como eu falei, meio pós-moderno, foram um grande exemplo. Mas, na prática, você não tem estudos direcionados ao Brasil em si, políticas de Estado direcionadas ao Brasil. Quando é que isso vai começar a mudar do lado dos Estados Unidos estruturalmente? Começa a mudar a partir do século XXI, a partir de uma transformação qualitativa. Você vai começar a ter trajetórias trocadas. O que isso significa? Os Estados Unidos, eles entram num processo de declínio desde os anos 70. Isso nem vamos entrar nesse debate, algumas pessoas vão dizer que os Estados Unidos não estão em declínio, então eu digo, eles estão em declínio desde os anos 70. Isso não significa que ele vai cair até o nosso tempo de vida, pode ser que sim, pode ser que não, mas a questão é que o processo histórico de troca de hegemonia, não sei para quê, se é para uma multipolaridade, ou se é para um G2, Estados Unidos-China, ou um G3, Estados Unidos, China, União Europeia, vai ocorrer, mas a questão é que você tem um declínio estrutural norte-americano. Basta a gente ver que a gente tem periodicamente, anualmente, 6 em 6 meses agora, crises do orçamento norte-americano, na qual o governo simplesmente fecha.
né? Se isso acontecesse no Brasil, a gente ia ser considerado um país do terceiro mundo, corrupto e que não fez a lição de casa, como sempre se falou no FMI e no Banco Mundial. Quando acontece nos Estados Unidos, ele é resultado de uma polarização ideológica interna entre a esquerda e a direita. Só que, convenhamos, é um país endividado e que depende do financiamento da sua dívida de outros países, inclusive os emergentes dos BRICS. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um recuo dos Estados Unidos, que revela uma transformação estrutural no que a gente está vendo de construção da nova ordem mundial. Também existe uma transformação qualitativa do Brasil em alguns elementos estruturais que os colegas já apontaram bem. Uma internacionalização da economia brasileira, uma internacionalização das preocupações sociais da política externa brasileira e muito isso relacionado à política externa que vem do governo Lula, mas que já se inicia no final do governo Fernando Henrique, em particular na construção dos projetos regionais da América do Sul. Então você tem um arco, né, de 1999 a 2013, 99 a 2011, no qual você tem uma transformação estrutural da política externa brasileira e isso leva a uma nova dimensão das relações Brasil-Estados Unidos. O Brasil ele entra na agenda dos Estados Unidos como um parceiro estratégico, né? Estabelece-se em 2005 o diálogo estratégico e isso naturalmente eleva os níveis de conflitos. Então, os Estados Unidos passam a reconhecer o Brasil como um potencial estabilizador na América do Sul e que você tem realmente um foco na posição brasileira como importante no mundo. Novamente, você vai sair agora de um conjunto de América Latina para reconhecer o Brasil como importante no século XXI, ou seja, de importante ele passa a ser relevante. E aí é muito curioso, né? A gente vai ter algumas reuniões com acadêmicos americanos, com pessoas da diplomacia dos Estados Unidos, e eles ficam muito interessados no Brasil nessa primeira década do século XXI. E, ao mesmo tempo, uma das grandes frustrações deles, eles fazem essas perguntas para nós, é por que vocês, brasileiros, não acreditam no país? Por que vocês ainda tendem a ver os Estados Unidos de uma determinada forma? Vocês não tomam posições, né? Tendem a ficar em cima do muro, mas reivindicar muito. E aí eu volto para o começo da apresentação. Porque, na verdade, se os Estados Unidos estão mudando a percepção estrutural que eles têm do Brasil e a percepção que o Brasil tem no mundo, né? Ou seja, quem é o Brasil no mundo hoje, que ele pode ocupar um novo lugar, internamente isso ainda não mudou. Tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter dentro do Brasil, no auge da autonomia, né, no auge da assertividade da política externa no mandato Lula, um questionamento da política externa brasileira. Por que não realinhar com os Estados Unidos? Né? Então, vocês vão ver coisas como aqueles debates americanistas contra não americanistas, né, que eu considero um debate absolutamente ultrapassado e ideologizado. As elites internas, parte do empresariado brasileiro, parte da sociedade brasileira, parte da política brasileira, ela ainda acha que o Brasil ele tem que ter uma inserção hemisférica. Tá, gente? Não adianta. Infelizmente, isso não é muito popular de falar, mas é o que acontece. Tá? Vocês vão ver isso em declarações do candidato José Serra durante a campanha eleitoral de 2010, dizendo que o Mercosul é absolutamente inútil, né? Que ele preferia ter uma relação só com os Estados Unidos, uma relação norte-sul. Vocês vão observar isso nas primeiras falas do pré-candidato, ou já candidato Aécio Neves, do mesmo partido, né? Questionamentos vindos de outros partidos. Então, quem é o Brasil? O Brasil está questionando projetos que foram extremamente bem-sucedidos. E por que essa necessidade de se negar? Né? Os americanos não entendem isso. Por que a necessidade dessa autodesvalorização? Então, estruturalmente, o mundo muda, mas o Brasil ele não muda. Né? E, estruturalmente, a gente vai ver um outro fenômeno. Ainda que você tenha esse alinhamento mental, né, eu diria até sociológico, antropológico aos Estados Unidos, você tem também uma perda de espaço dos Estados Unidos na diplomacia brasileira. Né? Os Estados Unidos deixaram de ser o principal parceiro comercial do Brasil, e não é nem só na diplomacia, é na realidade. Você tem hoje a presença da China muito forte no Brasil, a presença de outros atores internacionais, ou seja, há um descompasso entre aquilo que se fala e aquilo que existe no mundo real.
né? Não adianta, uma coisa é você ter no Brasil uma das maiores emissões de visto para os Estados Unidos e outra coisa é você ter uma relação política comercial. Ou seja, estruturalmente a relação ela reflete a perda de espaço dos Estados Unidos. Agora, mentalmente, ela não reflete. E os Estados Unidos, eles não vão aceitar essa transformação estrutural do Brasil normalmente. Não vamos chegar ao exagero de dizer que o Brasil era o principal alvo da espionagem norte-americana, né? Como saiu aqui, isso é uma... Perdão a palavra, está gravando, mas é uma grande bobagem, tá? O Brasil é um dos alvos, dentre os BRICS, como de espionagem. E, curiosamente, essa semana, em mais uma crise conjuntural, se descobriu, né, se vazou, que o Brasil é um país que espiona também. Estamos absolutamente chocados, né? Então, o que você tem? Você tem uma postura brasileira que é sempre em cima do muro, né? E essa prisão, né, que eu falo com relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, gente, não gostam de país fraco. Tá? Estados Unidos negociam com o país do ponto de vista da força. Quanto mais o Brasil se subordina, mais o Brasil se alinha, menos ele importa para os Estados Unidos. Né? Você tem que falar com os Estados Unidos em pé de igualdade, é uma diplomacia cowboy. Ah, mas os Estados Unidos eles são muito mais poderosos que todo mundo. Sim, e... tá? Tem hard power, mas também tem outros poderes que nós podemos desenvolver. Então, o que a gente vai ter? A gente tem que a conjuntura, atualmente, ela está trazendo uma cortina de fumaça para a relação Brasil-Estados Unidos. Né? Então, você tem a crise Snowden, como já teve a crise Wikileaks, se quiser volta lá na crise dos anos 70, do Garganta Profunda. Isso faz parte da diplomacia norte-americana, da política interna norte-americana, colocar as coisas para fora. Né? Então, estamos espionando, né? Tipo uma meia-culpa, invadimos o Vietnã, mas hoje pedimos desculpas. Então, faz parte do mecanismo deles. Só que para a gente, que é analista, que trabalha com questões de política externa, a gente não pode ficar preso a essa dimensão conjuntural. Tá? O Snowden é um capítulo muito pequeno da história das relações bilaterais Brasil e Estados Unidos. Por que a cortina de fumaça é feita? Para a gente não ver, como eu falei para vocês, as dimensões estruturais. Então, assim, quais que são as tendências e perspectivas, e aí eu já vou encerrando também para não prolongar muito. A questão é a seguinte, para falar de novas questões de política externa brasileira, a gente precisa primeiro resolver as antigas. Tá? E começar a pensar as duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa não exclui a outra, tá? São movimentos paralelos que demonstram a própria evolução e transformação estrutural da sociedade brasileira. Agora, você só vai poder falar de um ponto de vista autônomo diante dos Estados Unidos e assertivo se você deixar de ficar preso ao passado, essas pressões por alinhamento. Todo mundo gosta, né, vamos dizer, de ir para a Disney, mas ninguém gosta de assumir o que significa ir para a Disney. Né? Então a gente tem que pensar que a gente continua, não só com relação aos Estados Unidos, mas outros grandes parceiros bilaterais do Brasil, preso ao passado, tá? Preso a essas pressões do alinhamento. E mais grave ainda, tá? A descontinuidade da política externa brasileira no pós-2011. Você tem um recuo, tá? Que é um recuo tático, que é também uma coisa que dificulta essa separação do estrutural do conjuntural. O que está acontecendo? Tá? Qual que é o risco disso? Perder todo um patrimônio adquirido. Então a gente tem movimento pendular. Patrimônio adquirido, patrimônio perdido diplomático. Patrimônio social adquirido, patrimônio social perdido. Então é necessário que haja uma mobilização da sociedade em relação a essas pressões para que você direcione isso para uma nova política externa realmente, de pensar os antigos parceiros e os novos. Então a gente tem 3 riscos aqui. Perda de conquistas, né, como eu mencionei, espaço de projeção, no eixo no Sul-Sul e na América do Sul. A subordinação renovada aos Estados Unidos e a troca de dependência. Tá? Então, o que acontece? Você perde a parceria econômica política dos Estados Unidos cai para segundo como maior parceiro individual, mas você troca para a China. Tá? E continua exportando commodity. Qual que é a vantagem disso? E a China provoca um grande desvio de comércio na América do Sul. Ela exporta também produtos industrializados, tira o nosso mercado.
Então a gente precisa ter consciência disso. Então o que é necessário? Pensar a nova política externa é repensar o Brasil do ponto de vista de um planejamento estratégico, tá? E entender que o reordenamento mundial, ele fornece oportunidade, como a Regina destacou. Ele não está pronto ainda, nós estamos a caminho de alguma coisa. Essa alguma coisa, quem vai construir somos nós. E para que a gente construa isso, do ponto de vista que tem interesse e orgulho nacional, é necessário a criação de maiores espaços de reflexão, mas principalmente de tomada de decisão, onde essas dimensões estruturais, né, tanto sociais quanto políticas, econômicas e mesmo culturais, muitas vezes subordinadas, elas possam ser repensadas. E os Estados Unidos possam ser vistos como o maior parceiro do Brasil, mas, ao mesmo tempo, como um dos parceiros mais relevantes. Ou seja, isso é um jogo de palavras? É um jogo de palavras, mas ao mesmo tempo revela que essa relação estrutural, ela ainda contamina e atrasa o desenvolvimento dessa questão, de outras parcerias bilaterais e da abordagem da nova política externa brasileira. Então, eu agradeço a todos, agradeço mais uma vez o convite para estar aqui e vou encerrando. Tá? Muito obrigado.